Muito obrigado a todas e a todos pela presença. É um prazer fazermos mais essa divulgação de um conjunto de trabalhos que vem sendo realizados na Diretoria de Estudos e Pesquisas Sociais, aqui sob a liderança da professora Ana Nogales. São resultados variados, não é, acerca da questão da infância e da juventude aqui no Distrito Federal, com dados novos, e que eu acho que vão enriquecer muito o debate sobre o cuidado com a criança, principalmente dentro do projeto Criança Candanga, que é algo que a Codeplan está completamente comprometida no que lhe cabe, não é, no levantamento de informações sobre crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. E é um esforço do governo que a gente apoia integralmente, pensando nessa preocupação que é sempre do professor Aldo Paviani com o futuro, não é, do Distrito Federal. Então, a gente, obviamente, não tem como falar de futuro sem pensar nas nossas crianças hoje e nas condições em que elas enfrentam na sua vida diária, no seu local de moradia, no seu domicílio. Então, os estudos hoje apresentados vão tratar desse recorte e olhando ele por diversos ângulos diferentes, abordando diversas dimensões diferentes da vida das crianças aqui no Distrito Federal. Nós vamos dar sequência às apresentações. Eu pergunto, Antônio Carlos, se o senhor quer falar alguma coisa agora ou prefere falar depois da apresentação dos trabalhos? Pode ser? Então, perfeitamente. Então, Ana, podemos prosseguir assim? A gente passa a palavra para você, não é isso? Que vai começar a apresentação dos trabalhos e logo em seguida a gente abre para o debate. Eu peço desculpas antecipadamente porque eu vou ter que me ausentar a partir das 13h40, porque eu tenho uma reunião às 4h que eu não posso deixar de ir. Então eu peço... Você também precisa sair? Então, o debate... Bom, quanto tempo mais ou menos de apresentação, Ana? Que horas são? Os 40 minutos. Dá tempo de você falar depois, rapidamente? Então tá, então a gente termina as apresentações e já passa a palavra para o nosso colega da Secretaria das Crianças, para os seus comentários, e depois a Ana conduz o debate, não é? Acerca dos trabalhos apresentados. Então, Ana, parabéns às autoras e autores. Tem autores ou são autoras? Autoras, são autoras. Pelos excelentes trabalhos. Tá certo, tá certo. E essa é também uma atividade, né, comemorativa também do Dia da Criança, dessa semana de se pensar na situação das crianças aqui no Distrito Federal. Então, o trabalho é muito oportuno, os trabalhos são muito oportunos por esse motivo também. Ana, parabéns, passo a palavra. Bom, agradeço muito, Lúcio, doutor Antônio Carlos também, pela presença, Perla, né, e outros colegas de outras secretarias e também, né, os técnicos aqui da Codeplan. O que vamos apresentar hoje é um conjunto de trabalhos, alguns já... um deles já está, inclusive, na nossa plataforma, no nosso site, já está divulgado, que é com base nos dados da nossa pesquisa distrital por amostra de domicílios. E os dois outros trabalhos ainda estão em fase de conclusão, mas, dado, né, a Semana da Criança, decidimos já apresentar os resultados, né, eles estão em fase final de redação. E um deles trata sobre os nascimentos no Distrito Federal, né, um perfil desses nascimentos com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Nascidos Vivos, e o outro traz o tema da educação. Sobre a educação, eu também convidei, né, a técnica Aline Perfeito, que é do INEP-MEC, que fez um trabalho para o Distrito Federal, que vai complementar a nossa análise e cujos dados estão sendo disponibilizados, esse tipo de informação, que são dados longitudinais. Então, não em primeira mão, que já foi apresentado no INEP, mas aqui no Distrito Federal, em primeira mão, apresentando esses resultados, né, para a nossa cidade. Então, o Lúcio já falou, né, da importância desse conjunto de trabalhos, né? O objetivo, então,
da apresentação. Esses trabalhos se inserem no programa Criança Candanga. É o nosso compromisso em estar divulgando para a sociedade e também, né, para a comunidade do GDF resultados importantes com base nas nossas pesquisas, nos registros administrativos que nós temos acesso, né, e trazer, né, um pouco mais de conhecimento sobre esse segmento populacional que é o futuro, como você disse, né, da nossa cidade, da nossa região. Sem mais delongas, eu vou passar, então, a apresentação dos trabalhos. Eu acho que podia passar, porque a gente está com pouco tempo. Eu vou passar, então, diretamente para a apresentação da Ana Bocucci. Foi um trabalho realizado em parceria com a Mônica França, do Núcleo de Estudos Populacionais, que atualmente está na DIPOS. Então, os nascimentos no Distrito Federal. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, Ana. Bom, esse trabalho tem por objetivo, então, caracterizar os nascidos vivos do Distrito Federal com a finalidade de subsidiar os programas de políticas públicas voltados para a criança. Ele trata de um estudo descritivo sobre os nascidos vivos de mães residentes no Distrito Federal, com base nos dados do SINASC para os anos de 2000 e 2015. Considera-se, aqui é o nosso conceito que nós trouxemos, considera-se nascidos vivos a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gestação, de um produto de concepção, o qual, depois da separação, respire ou dê qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical, estando ou não desprendida a placenta. Esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde, para a gente ter bem noção, quando a gente fala em nascidos vivos, ao nascer, ele tem que ter algum sinal de vida. Porque, se não tiver, ele é considerado natimorto, já é outra coisa. Então, nascidos vivos, respirou, mesmo que morre em seguida, é considerado nascidos vivos. As variáveis utilizadas: idade da mãe, em anos completos, o grupo de menos de 15 anos, de 15 a 19, até 45 e 49. Sendo que nós utilizamos as mães de 14 anos, ou todas as mães de 15 anos, menos de 15 anos, foi acoplada ao grupo de 15 a 19, e todas as mães com mais de 49 anos também foi acoplado no último grupo, que é de 45 a 49. Então, tomamos conta de todas as mães. A escolaridade da mãe também nós agrupamos de nenhum a 3 anos, de 4 a 7, 8 a 11, 12 anos e mais. A raça-cor, nós agrupamos branca, amarela, chamando de não negras, e as negras, preta e parda. Indígena foi deixado de lado porque o número era muito pequeno, insignificante. As consultas de pré-natal, em número de consultas de pré-natal. Agrupamos também de nenhuma a 3, 4 a 6, 7 ou mais consultas, para a nossa comparação. A duração da gestação, em números de semanas de gestação. Então, menos de 37 semanas, que é o pré-termo, que é o chamado de prematuro. De 37 a 42, que é o termo, quer dizer, a termo, significa as crianças que nascem no tempo certo, e passando de 42 semanas é chamado de pós-termo. Tipo de parto, vaginal e cesáreo. Peso ao nascer, em gramas, menos de 2.400, é considerado baixo peso. 2.500 a 3.499, peso adequado, é acima de 3.499, sobrepeso. O que nós observamos aqui? A evolução dos números de nascidos vivos de 1999 até 2015. Nós observamos... Cadê o negocinho para coisar lá? Deixa eu ver se eu lembro. Como é que a gente acende a luzinha aqui? Primeiro? Aqui. Houve uma queda, como todo mundo já ouviu falar, na queda da fecundidade e na queda no número de nascidos vivos. O que a gente observa? Que até 2011 foi queda.
em 2011, 2012, é como se tivesse dado uma paradinha e depois subiu de novo. A gente ainda está em estudo para saber exatamente o que significa isso. Mas tudo leva a crer, da postergação da maternidade, as mães deixaram para ter os filhos mais velhas. Então, nós vamos observar que exatamente essa faixa aqui é o que nós vamos ver no próximo slide, é exatamente as mães com mais de 30 anos que aumenta. Vamos ver aqui, ó, de 15 a 19, a gente tem uma queda no mesmo período. De 20 a 24, também uma queda. Quando a gente vai 25 a 29, provavelmente se mantém. Aí nós temos 30 a 34. O que acontece? Olha o rosinha aqui, ó. Então, olha a postergação da maternidade, as mães deixando para ter os seus filhos depois dos 30. Nós fizemos um trabalho sobre as primíparas do DF e realmente foi constatado que aumentou muito o número de mães com 30 anos e mais, como tendo o primeiro filho. E tem o caso das mães que têm os filhos mais novas, depois dá um prazo, e tem o segundo ou terceiro filho depois dos 30. Então, além de diminuir o número de filhos, também por mulher, ainda a gente teve essa postergação. Então, aquela subidinha lá, a gente acredita que sejam as mães. Ah, sim, ainda tem o de 40 a 44, que também tem uma leve subidinha, mas também aumentou. Tá? Aqui são os nascidos vivos. Sim, a gente está caracterizando os nascidos vivos através das características das mães, né? Aqui é a segunda mãe, segundo raça-cor. Como eu expliquei, nós classificamos negras, as negras e pardas juntos, e não negras, as brancas e amarelas. Então, o que nós temos? Que as negras têm um pico, as não negras, sendo o ápice entre 30 e 34 anos, tendo mais filhos. E já nas negras, ela tem uma plataforma, ou seja, ela dá essa continuidade de 20 até 34, mais ou menos a mesma quantidade. Depois cai, que é normal. Aqui na escolaridade, também a gente observa, né, essas curvinhas aqui, mas o que chama atenção a gente é a quantidade, de 12 anos e mais. Escolaridade, nós temos esse pico também lá nos 30 a 34, que é uma das características das mães que adiam a maternidade. É maior escolaridade, vão para o mercado de trabalho, então elas se ocupam, procuram uma estabilidade, às vezes, inclusive emocionais, para depois ter seus filhos. Então, aqui a gente olha a quantidade pela idade da escolaridade. E a escolaridade tem como se diz, uma participação muito grande nas decisões de ter filhos, na escolha do número de filhos. Aqui nós vamos observar as consultas de pré-natal, os nascidos vivos por idade da mãe. O que a gente observa? Em 2000, nós temos uma quantidade grande de nenhuma consulta, né? E na turma de 15 a 19 anos, no grupo etário, nós temos bem pouquinho as 7 vezes, né? 7 consultas ou mais. Teito maior na turma de mais idade, que é aquela que já se preocupa um pouco mais. Quando a gente chega em 2015, houve um aumento geral, inclusive das meninas de 15 a 19 anos buscando as consultas médicas. E tipo de parto, a escolha. Também fizemos um trabalho sobre o tipo de parto, há algum tempo atrás, que também deu realmente a queda do tipo de parto normal, né, ou vaginal, e aumento da cesariana. No caso de 2015, a gente observa mais ainda. E o que acontece? Os grupos mais velhos são os que mais procuram a cesárea.
até por segurança, porque procuram fazer uma coisa que dê segurança a elas e aos bebês. Mas a gente também, ao mesmo tempo, em 2015, coincidentemente, foi o ano que foi instituído o partograma, porque estava acontecendo um certo abuso de agendar cesarianas. Quer dizer, já a primeira consulta, independente de como seria o parto, né, a gestação, ou melhor, a gestação, já havia um certo agendamento. E, para que isso ficasse mais controlado, foi instituído o partograma para os hospitais particulares, em 7 de julho de 2015. Então, a partir daí, a gente imagina que tenham tido mais cuidado, porque haveria um controle maior da entrada da parturiente até a hora do parto, para saber exatamente se era necessário ou não a cesárea. Aqui nós... Aqui, houve esse grupo aqui, o texto aqui ficou esquisito. É nascidos vivos prematuros por idade da mãe. Distrito Federal, também em 2015. O que a gente tem? O prematuro aqui é em relação ao número de meses de gestação. De 36... meses não, desculpa, semanas. De 36 semanas para baixo é considerado prematuro. Então, em 2000, nós tínhamos uma quantidade grande, de 15 a 19, quer dizer, maior aqui do que essa turminha mais velha, e depois essa quantidade maior aqui dos maiores. O que aconteceu em 2015? Houve um aumento da prematuridade, principalmente nas mães mais velhas. Então, ou seja, crianças que nascem fora do tempo. Isso dá a nós uma preocupação grande, porque nós vamos precisar de leitos na UTI neonatal. Então, isso implica em gastos, em custos e em abertura. Pois não. Faltou. Faltou do peso. Foi gravado o outro. O outro slide foi feito em relação ao peso. Então, a gente também vê um aumento do peso, um aumento da quantidade de crianças que nasceram prematuramente com peso baixo. De 2,449 gramas para baixo. Então, a gente também percebe que houve um aumento de 2000 para 2015. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Elisete. Então, a segunda parte aqui agora, eu vou falar um pouquinho de uma análise que a gente fez a pedido da Secretaria, a partir dos dados da PIDAD de 2015 também. São dados por região administrativa, para entender um pouquinho do perfil e da diferença. A gente, a princípio, pegou como base os dados até da Fundação Marista. A gente tentou replicar algumas coisas, mas para outros dados, a gente não tinha. Então, a gente foi fazendo adaptações, vendo o que a gente conseguia fazer com os dados da PIDAD. Então, a gente fez uma concentração do percentual de crianças. Todos os dados aqui vão ser analisados de crianças até 18 anos. Tá? Então, é crianças e adolescentes, que é o foco do programa do Criança Candanga. A gente vê uma concentração, por mais que a gente tenha população ali na região de Ceilândia, Taguatinga, um número grande de crianças, a concentração em relação à população vai se concentrar na Fercal, Itapuã, Varjão e Estrutural, que são... então, a gente vê uma relação ali entre as áreas que a gente sabe que são mais vulneráveis, com essa maior quantidade de crianças e adolescentes. A gente fez também o número médio de crianças e adolescentes em relação à população residente. E aqui fica muito claro a questão da diferença, né, de Ceilândia. A gente tem aqui Ceilândia, Samambaia, com um contingente populacional muito elevado, só que ele já não tem a quantidade de crianças por domicílio já é um pouco menor. Aqui a gente vê CIA Estrutural e Itapuã, com um número de crianças por domicílio maior do que os demais. Aqui no meio fica Varjão e Fercal,
ali na área de transição. E aqui para baixo a gente tem as nossas regiões, que vemos um número cada vez menores de crianças nos domicílios. Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Plano Piloto, Guará, Águas Claras. Então, pronto. E aí aqui a gente traz também uma outra análise da razão de dependência juvenil, que é o número de crianças até 15 anos em relação à população de 15 a 59 anos. Esse é um padrão interessante no processo de estudo. Por quê? Porque o processo de cuidado, o processo de trabalho, né? Quem vai sustentar aquelas crianças e quem vai fazer a parte de cuidado. A gente vê também em relação ao número de crianças e adolescentes da área. A gente vê que se repete aquelas mesmas regiões que a gente viu ali com maior concentração, CI, Estrutural, Itapuã, Percal e Varjão. O que a gente identifica quando a gente faz essas análises em relação ao total da população? Porque, se a gente for ver a quantidade, a gente sabe que em Taguatinga, em Ceilândia, tem um número muito maior de crianças, mas tem outras regiões menores que vão ter mais crianças nos domicílios, com algumas situações que devem ser com que o Estado deveria dar uma atenção maior. Pronto. Aí, depois dessa análise, a gente usou uns dados que o Tiago fez do Critério Brasil, que ele fez a análise a partir dos dados da PIDAD, a gente cruzou com quem tinha domicílios com crianças e adolescentes. E aí a gente verifica o mesmo padrão. Onde tem mais criança, os domicílios, nessas regiões, a gente identifica também regiões com o menor número de famílias classificadas nas classes A e B. As regiões com maior proporção de crianças, com maior razão de dependência, têm a maior proporção de domicílios classificados nas classes C, D e E. Aí fomos para essa análise. A gente queria fazer uma análise um pouco mais detalhada e ela foi complicada para a gente construir na PNAD do jeito que ela estava, né? Então a gente construiu a parte tentando identificar como era a composição do domicílio. Configuramos domicílios monoparentais e biparentais. Então as crianças daqueles domicílios que a gente está classificando aqui, não necessariamente os chefes, os responsáveis legais pelos domicílios, são filhos diretos, mas tem um casal ali biparental tomando conta. E a gente identifica, a gente identifica que algumas regiões aqui, Paranoá, aí essa tendência tem algumas regiões com domicílios com maior percentual monoparentais do que outros. O que essa questão, dentro de alguns estudos, pode passar, Eli, que a gente tentou fazer e se relacionar com outros estudos que analisam a composição do domicílio. O que se verifica? Pode ser que esse domicílio de família monoparental, e muitas vezes essa família monoparental chefiada por mulheres, ela tem maior dificuldade de cuidado, maior de apoio e outras questões. Aqui, quando a gente vai analisar essa composição dos domicílios do Distrito Federal, alguns dos domicílios monoparentais, a gente identificou que, e biparentais também, principalmente nos biparentais, a gente identificou que algumas vezes podem ser os avós em relação àquelas crianças, que vai ser, daqui a pouco eu trago essa informação. Mas a gente tentou caracterizar os representantes, a escolaridade, o perfil dos responsáveis legais por esses domicílios que têm criança e adolescente. E aí, o que a gente verificou? Nos biparentais, uma escolaridade superior do que a dos monoparentais. E uma questão de que, no monoparental, um percentual muito maior de pessoas aposentadas e pensionistas, que foi aí que a gente falou assim, olha, será que esse domicílio monoparental que tem criança e adolescente não é a presença desse responsável legal, não é o avô e a avó? E foi aí que a gente viu. Ou será que ele está... realmente ficou faltando um outro. A versão tão antiga. Tinha um outro aqui que a gente verificou e que estava olhando e que incluía a presença...
a relação da criança e do adolescente com o responsável legal, em geral, era outro parentesco, não era filho entre esses domicílios. Então, essa hipótese, na hora que a gente constrói quem são essas famílias, a gente consegue ver essa tendência. E aí, a gente vai para o final para verificar essa questão da escolaridade, antes de chamar Elisete, das crianças e dos adolescentes, o que eles respondem, né? Em relação à presença de crianças na creche pré-escola, que é de 0 a 3 anos, o que a gente verifica? Que é baixo ainda o percentual de pessoas que falaram na PIDAD que as crianças ficam em creche pré-escola. A gente, já aqui de 4 a 5, que é onde o governo do Distrito Federal tem feito um grande esforço para fazer uma universalização da oferta, ou seja, todo mundo que faz o seu cadastro no 156 tem acesso, a gente vê que ainda tem muitas crianças de regiões, inclusive, mais vulneráveis, que estão fora da escola, né, que ainda não estão nas creches e pré-escolas. E aí, aí, na hora que a gente vê o ensino formal, que já seria o ensino fundamental, a gente vê o grande percentual de crianças que já estão inscritas na escola. E, quando chega lá na adolescência e juventude, a gente vê aquela tendência de saída das crianças, principalmente das áreas mais vulneráveis, que você vê que os adolescentes começam a evasão. E aí é um outro perfil. E aí, para completar isso, a Elisete vai trazer as análises de quem são essas crianças que estão inseridas no ensino formal. Ensino regular, né? No ensino regular. Como que é? Obrigada. Boa tarde. Bom, então eu vou apresentar um retrato do que nós conseguimos a partir dos dados do censo escolar com relação às crianças e adolescentes que estão na rede de ensino do Distrito Federal, do ano de 2010 até 2016. Então, nossa fonte de dado foi única, foi o censo escolar, que é o primeiro estudo primário. Queremos saber como que a rede está declarando a matrícula e esse fluxo desses crianças e adolescentes na rede. Aqui estão o primeiro retrato. Nós verificamos como que é a questão da matrícula em relação à rede pública e à rede particular, a rede privada, né? A rede privada e a rede pública. A gente percebe que na creche, com relação à creche, a rede privada ela atende muito mais as crianças de 0 a 3 anos. E, quando a gente olha lá na pré-escola, isso se inverte. A rede privada ela passa a atender menos do que a rede pública. Aqui, nós estamos fazendo um estudo ainda para saber o porquê que esse número, se a gente estranhou, estar um pouco baixo, mas essa é uma declaração que está no censo escolar, em relação aos dados de 2010 até 2016. Aqui entram as creches que são consideradas e declaram como públicas, e as creches que são privadas e têm convênio do GDF, que tem o convênio, né? Ali na pré-escola, a gente vai ver um fenômeno. Também a gente está verificando esse dado. Por que deu essa baixa aqui na rede pública? E aí depois dá um salto aqui, mais ou menos em 2015, 2016, começa a dar um grande salto com atendimento à pré-escola. Tem a questão da obrigatoriedade, tem os marcos legais, né, que chegaram na educação. Então, a gente já teve a implementação do PDE, do PNE, a mudança de ensino de 8 para 9 anos, a obrigatoriedade de matricular e monitorar esses meninos na escola. Aqui nós verificamos como que se dá a variação da creche e da pré-escola nas duas redes, rede pública e rede privada. E aí a gente vê essa queda drástica aqui na rede pública. Aqui é o ano de 2011 para 2012. E aí permanece essa quedinha aqui, chega até 22% de diferença. E a rede privada, a gente vê que ela se mantém. A matrícula ela tem uma constância. Com relação à pré-escola, a gente já tem uma oscilação diferente. Está baixo? A gente tem uma oscilação diferente, aí a gente vai ver que se configura realmente um aumento aqui, 2015 e 2016, na rede pública. Monitoramos também como que se dá essa matrícula nos alunos na educação, no ensino fundamental, nos anos iniciais. E aí, estamos
verificando um fenômeno que é a questão dessa queda de matrícula que deu de 2010 até 2016, também a comparação na rede pública e na rede privada. A gente vê que a rede privada ela tem um aumento, um certo aumento com o passar dos anos. Aqui na rede pública, como o atendimento em número, né, absoluto ele é bem maior, pode ser uma das explicações a questão da quantidade de crianças que estão nascendo menos, né? Tem nascido menos crianças e a gente ainda está verificando se, de repente, isso pode ser uma explicação. Aqui nós colocamos como que se dá a variação. Então, na rede pública, a gente vê que tem realmente uma queda de um ano para o outro, quando é anos iniciais. E aqui na rede privada tem um crescimento, tem no meio uma queda ali 2013, 2014, e depois cresce de novo 15 e 16. Pode passar. Ainda nos anos iniciais, a gente tentou verificar como que se dá essa evolução de matrícula, né, de um ano para o outro, e entre os anos. E aí a gente vê também que tem realmente essa constância na queda, mas na rede pública, aqui no terceiro ano, aqui também no terceiro ano, tem um certo aumento, tem um número maior de alunos. E aí uma das explicações, pode passar, Lígia, a gente está verificando, a gente foi ver como que se dá essa taxa de distorção idade-série, e a gente vê que a retenção na rede, ela começa aqui no terceiro ano, nos dados que nós... Né? Oi? Ensino fundamental, anos iniciais. Tem uma constância aqui na rede pública e na rede privada. A rede privada bem menor, a retenção aqui dá 2%. A rede pública chega a 5%, 6% no primeiro e no segundo ano. Quando a gente vai olhar o terceiro ano, essa retenção aqui chega a 12%, 10%, 12%. Né? Então, aumenta bastante. Aqui a gente tem um fenômeno, porque os alunos de ensino, do ensino anos iniciais, segundo ano, eles já têm que fazer aquela aferição à Provinha Brasil para verificar se eles aprenderam a ler e escrever na idade correta. Então, aqui no terceiro ano, já tem uma cobrança maior, né, de textos, gêneros literários, eles têm um acesso maior à questão da leitura e da escrita. E aí também pode ser uma explicação essa mudança. Aí a gente vê que a retenção ela vai, né, se mantendo no quarto e no quinto ano, é bem preocupante, e que a rede pública, em relação à rede particular, retém muito mais. No ensino fundamental, anos finais. Então, fizemos o mesmo estudo com os anos finais. A gente vê que existe um padrão. A rede pública atende o maior número de alunos em relação à rede privada. Tem também um crescimento um pouco mais modesto aqui na rede privada. E também existe uma queda de matrículas lá na rede pública. Essa queda de matrículas também ela pode ser explicada por isso, porque pode estar havendo retenção e aí no ano seguinte a gente tem menos alunos. Só volta um pouquinho, Lígia. Aqui, com esse quadro da variação, aí a gente tem uma ideia maior de como que a quantidade de matrículas ela vai caindo de um ano para o outro. Pode passar. E aí esse gráfico aqui também mostra onde que a gente tem um maior número, uma concentração maior de alunos. Nos anos finais, a concentração maior está entre os alunos do sexto ano, e aí tem uma queda em relação aos alunos dos anos seguintes. A gente viu que tem um ano, aqui acho que de 2010 a 2011, tem uma diferença de quase 8.000 alunos de um ano para o outro. E essa queda se mantém 5.000, 4.000 alunos, é uma quantidade bem considerável. E aí na rede privada também, novamente, tem essa constância. Eles retêm menos, por isso esse perfil desse gráfico aqui tem essa característica. E a gente vai ver aqui que o nono ano, a quantidade de alunos também é bem menor, tanto na rede pública quanto na rede privada. Tá? Com relação a essa concentração de alunos aqui, a gente também está verificando se pode ser uma retenção, porque ele muda de um ciclo para o outro. Ele sai do quinto ano com uma característica e entra no sexto ano, que tem uma outra lógica de estudo. Então, mais disciplinas, são mais professores, a estrutura, a dinâmica da escola ela muda para esse aluno. A cobrança ela muda também. Então, pode ser que aqui no sexto ano a gente tenha uma quantidade considerável de retenção. E aí a gente foi ver se realmente isso se configura. Na rede pública e na rede privada, a gente consegue verificar que se mantém o padrão, que a rede pública está retendo muito mais alunos. A distorção, né, a idade séria é muito maior. Na rede privada, isso acontece, mas a gente vai ver que, em relação aos anos iniciais, nos anos finais, no ensino fundamental, esse quantitativo ele aumenta, essa taxa ela aumenta, né, consideravelmente. E aí, no nono ano, aqui a gente vai ver que, nos últimos anos, aqui, a partir de 2012, se manteve aqui, e aqui no ensino ensino público, ele teve um aumento de um ano para o outro. A gente continuou retendo o menino. E aí, o ensino médio.
segue o mesmo padrão, o estudo, e a gente verificou que o ensino médio ele tem uma regularidade maior. Mas nós observamos também, entre o público e o privado, existe aquele padrão dos anos iniciais, mas a gente tem menos percepção dessa diferença de matrículas. Então, a quantidade de alunos também é bem menor. Ali no ensino fundamental, anos finais, a gente tem cerca de 38 mil, 35 mil alunos na rede pública. No ensino médio, esse valor chega a 19 mil. Então, assim, a gente tem que sair de 35 mil alunos para 19 mil, 20 mil alunos. Então, tem ficado muita gente aí pelo meio do caminho. De novo, são dados oficiais do censo escolar que é publicado pelo INEB, são dados públicos, tá? A gente pode reproduzir isso. Então, da primeira à terceira série, também só enfatizando, porque a gente tem escolas que oferecem o 4º ano do ensino médio. A gente pegou só o ensino regular e os alunos que estão da primeira até a terceira série. Pode passar, deixa. Aqui a gente vai ver, então, aquele padrão que eu mostrei lá nos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, ressaltando que aqui a gente percebe que no primeiro ano, em todos os anos, a gente tem uma quantidade maior de alunos. E aí, quando esse menino ele chega lá no terceiro ano, a gente vai ver o grupo do terceiro ano tem uma queda considerável no número de alunos que estão chegando ao terceiro ano. Então, eles estão ficando retidos, ou eles estão saindo da escola, ou eles estão reprovando, e isso acaba dando o abandono e a evasão. Pode ser um fenômeno que explique isso. E a rede privada, novamente, ela mantém uma constância, né, um padrão muito mais regular, mas também a gente percebe que tem uma diferença entre os 3 anos. A rede particular tende muito mais, tem um quantitativo muito maior de meninos que estão no primeiro ano. E aí a gente vai ver a distorção idade-série, o primeiro ano é gritante, do ensino médio. Então, a gente tem muita retenção, muito menino com distorção idade-série aqui no primeiro ano. E aí, quem vai para o segundo ano tem a tendência de continuar. Chega até o terceiro, e aí tem um estudo até interessante que a gente estava naquela câmara temática, a gente gostaria de saber o que esse menino que está chegando aqui, o que ele quer fazer depois. Se ele vai para o ensino técnico, vai para o ensino superior, o que ele pretende. Mas a gente vê, embora haja uma queda, né, na taxa de uma série para outra, isso aqui é preocupante. E aqui também tem aquele padrão que ele está mudando de ciclo, né, de nível. Ele sai do 9º ano, que é um padrão, é um modelo, e vai para o ensino médio, que é uma outra matriz, é uma outra cobrança, né, é uma outra estrutura de escola. Então, existe essa diferença. E aí, pode passar, Lídia. Aqui eu só trouxe para a gente ter um conhecimento dos marcos legais. A gente teve lá em 2005 a questão da matrícula obrigatória para crianças a partir dos 6 anos de idade. E em 2006 teve a Lei 11.274, que alterou o ensino de 8 anos para o ensino de 9 anos. E essa lei aqui, ela previu que até 2010 todas as redes, todos os estados deveriam adotar o ensino de 9 anos. Então, é por isso que a gente vai ver lá, a gente pegou o estudo a partir de 2010 para saber como é que estava a questão da matrícula e essa taxa de distorção idade-série. Em 2014, nós temos o Plano Nacional de Educação, que aí ele estabelece algumas metas, né, para o ensino. E, no plano, ele prevê, por exemplo, que nós temos que universalizar o ensino fundamental, o ensino médio, tem que manter, dar condições de acesso e permanência para esse menino. E, lá em 2015, a gente tem o PDE, que é o plano do Distrito Federal, né, que a gente tem a mesma redação aqui, uma redação baseada no PNE, mas aplicada para a realidade do Distrito Federal. E aí eu queria passar, então, para a Aline. A Aline fez um estudo bem específico sobre uma corte com alunos do Distrito Federal. Boa tarde. Eu vou falar sobre o trabalho. Na verdade, foi uma dissertação de mestrado que eu fiz, que eu defendi no início desse ano. E eu acompanhei a trajetória de alunos, né, de meninos e meninas, aqui no Distrito Federal e na RID, na verdade, em toda a RID, mas aqui eu vou focar os resultados, alguns resultados só referente ao DF. Pode. Então, a minha coorte inicial, eu trabalhei com 362 escolas do DF que tinham o 6º ano do ensino fundamental em 2012.
Eram escolas, a maior parte são escolas de localização urbana, e aqui era só para contextualizar a média do IDEB dessas escolas, que era 3,9. Então, eu acompanhei uma coorte do 6º ano, de alunos que estavam no 6º ano em 2012, e acompanhei durante eles em 4 fluxos, né? Eu acompanhei eles em 4 viradas de anos, vamos dizer assim, para ver o que acontecia com eles. Então, em 2012, eu tinha aqui no DF, eu tinha até 12 anos, na rede pública do DF, 49% eram as meninas e 50% eram os meninos. E na rede privada, 50% das meninas tinham até 12 anos e 49,8% dos meninos tinham 12 anos. Acima dessa idade, que seria alunos que já estavam em distorção em idade série, eu tinha 13, 14 anos. Na rede pública, 33% era formado pelas meninas e 66% eram os meninos. Ou seja, os meninos já apresentavam uma maior distorção em idade série nessa minha coorte, no primeiro ano, no ano de partida da minha análise. Tá? E aconteceu a mesma coisa na rede privada. 37% das meninas já estavam com essa idade elevada para o 6º ano, de 13, 14 anos, e 63% dos meninos. Pode passar. Então, eu fiz uma análise de eficiências das trajetórias escolares. Então, considerei trajetória eficiente aquela em que o estudante da coorte inicial possuía matrícula no ensino médio em 2016, que seria o último ano do fluxo que eu acompanhei essas crianças. Considerei a distorção em idade séria, né? A distorção em idade séria, a idade adequada dessas crianças. O sexo, eram meninos ou meninas, e escolas privadas versus escolas públicas. Pode passar. Então, aqui é o percentual de estudantes de 6º ano do ensino fundamental em 2012, por indicadores de fluxo escolar, e não é a área da RID, ele é só pelo DF mesmo. Então, aqui no fluxo de 2012 para 2013, ou seja, quando teoricamente estariam passando do 6º ano para o 7º ano, eu tive, entre os meninos, aqui são as meninas, essa promoção são aqueles alunos que foram promovidos, passaram para a série seguinte. Então, as meninas estão em verde aqui, né? E os meninos são o roxinho. Aqui é a repetência, que aqui, enquanto a aprovação, né, a promoção está maior entre as meninas, a repetência é maior entre os meninos, no primeiro fluxo. Já aparece um pouco de evasão daqueles meninos que deixaram de aparecer no fluxo, aparece no ano e não aparece mais em 2013. E já começa uma discreta ida para a educação de jovens e adultos. Quando é no segundo fluxo, que é de 2013 a 2014, eu continuo tendo as meninas com maior promoção do que os meninos. Os meninos continuam repetindo mais, mas há uma diminuição, né, na repetência aqui. E aí você começa a ver que a EJA começa a dar uma crescidinha maior aqui no segundo ano, né? Eles já começam a ir mais para a EJA. E é bem os meninos mesmo, é bem diferente aqui, o pontinho verde da coluna roxa. E aí, no terceiro fluxo, de 2014 para 2015, eu continuo com o mesmo cenário, semelhante, na verdade, né? Na maior promoção para as meninas do que para os meninos, e maior repetência dos meninos para as meninas do que para as meninas. Mas a evasão e a EJA continuam a crescer discretamente, mas elas vão crescendo. Quando eu chego no último fluxo, que é de 2015 para 2016, onde 2016, teoricamente, no fluxo regular, na trajetória regular, eles estariam no ensino médio, já é bem mais evidente aqui. Tanto a evasão, que saem tanto meninos quanto meninas, mais meninos do que meninas, e a mudança para a EJA, que aí os meninos também são a maioria, indo para a educação de jovens e adultos, quando, teoricamente, se eles estivessem no fluxo correto, eles estariam no ensino médio. Tá? Pode passar. E aí, além disso, eu também fiz uma observação do fluxo escolar, que é o seguinte: foram considerados em relação aos estudantes, né, da minha coorte inicial, daqueles estudantes de 2012, que de partida, né, do meu acompanhamento. E aí, o que eu considerei? O que é essa observação do fluxo escolar? Estudantes matriculados em 2013, no 7º ano do ensino fundamental, ou uma etapa de ensino superior, daqueles estudantes,
de 2012, aqueles que estavam matriculados em 2014, no 8º ano do ensino fundamental, em 2015, no 9º ano, e em 2016 eles já estariam no ensino médio. Isso seria uma observação de um fluxo escolar regular. Pode passar. E aqui são os resultados. Aqui, esse verdinho aqui, são as meninas, o fluxo escolar das meninas da rede privada de ensino do DF. Então, aqui eu tenho no primeiro fluxo, né, em 2013, 96% das meninas. Eu chego em 2016 com 82% daquelas meninas, elas continuam no fluxo, conseguiram, né, tiveram, vamos dizer, uma eficiência nessa trajetória. 82% das minhas meninas das escolas privadas chegaram no ensino médio em 2016. Depois vem os meninos aqui, não, mentira, deixa eu ver aqui. Não, são os meninos mesmo da rede privada. Então, eu tinha, dos meus 100%, no primeiro fluxo, eu ainda tinha 84%. Acho que é 94%, está pequeno, né? 94% dos meninos. Quando eu cheguei em 2016, eu tinha 76% daqueles alunos da minha coorte inicial no ensino médio. E aí, aqui já começa a grande diferença, né? Porque esses dois primeiros são a rede de ensino privada e essa é a rede pública. Então, aqui tem as meninas, que no primeiro fluxo eu ainda tinha quase 81% das meninas tinham passado para o 7º ano. Quando eu cheguei em 2016, apenas 55% das meninas estavam no ensino médio em 2016, daquela coorte que eu acompanhei. E aí, quando a gente vai olhar os dados dos meninos, há uma diferença maior ainda, que quando eu estou no meu primeiro fluxo, já tem uma saída muito grande, né? Na verdade, já não tem essa eficiência, né? Eu vou para 67% dos meus alunos chegam no 7º ano, né, no ano seguinte, e apenas 40% dos meninos que eu acompanhei chegaram ao ensino médio em 2016. E esse aqui foi só uma análise de regressão logística para verificar como é que a eficiência, né? Como é que a eficiência se dava com outras variáveis. Considerando a eficiência para esse trabalho, foi daqueles alunos que eu observei quem chegou ao ensino médio em 2016. E aqui as variáveis foi o sexo das crianças, a idade dessas crianças, se estavam na idade adequada para aquela etapa de ensino ou acima da idade, e a rede de ensino da escola, que era pública ou privada. Eu acho que aqui saiu, tinha uns... Eu vou tentar mostrar daqui. A faixa etária... a faixa etária das crianças mostrou que 4... Cadê? Aqui. Aqui é 4 meses, né? Que as crianças que estavam com faixa etária adequada em 2012, ou seja, né, tinham até 12 anos, no 6º ano em 2012, tinham mais de... as chances deles chegarem ao ensino médio em 2016 era 4 vezes maior do que os meninos que já estavam com a idade distorcida. Ou seja, quem já estava prejudicado, né, ele continuou prejudicado, né, ele não chega até o fim, ele tem 4 vezes chances menores de chegar ao ensino médio. O sexo, as meninas têm 64%, a chance delas é 64% maior que os meninos de chegarem ao ensino médio. E a rede de ensino, as crianças da escola privada têm 3 vezes, as chances são 3 vezes maiores de chegar ao ensino médio, numa trajetória regular, do que as crianças do ensino público, aqui no DF. Pode passar. Então, aqui, a gente verificou que tem realmente essas trajetórias, diferenças essas trajetórias entre meninos e meninos, que cerca de 50% das meninas e menos de 50% dos meninos têm uma trajetória regular nos anos finais do ensino fundamental até alcançar o ensino médio. As meninas têm uma trajetória menos conturbadas do que os meninos, né? É menos flutuante. Os meninos são mais sensíveis às condições socioeconômicas no trabalho. Tem uma análise com índice também socioeconômico das escolas em relação à trajetória dos alunos. E os estudantes com situação de idade séria são os que menos possuem as trajetórias eficientes. Acho que... Bem, gente,
Obrigada, Aline. Vou passar para a Esther, para ela recompor a mesa, né, e chamar. Nós vamos recompor a mesa, chamamos a Lídia, chamamos o senhor Antônio, por favor, Antônio Carlos, Ana Bocucci, a Mônica, a Lídia, a Ana Nogales e a Aline, perfeito. O senhor Antônio foi chamado. Por favor, vamos compor a mesa. Elisete, tá? Então, obrigada a todas as apresentadoras. Eu acho que a gente teve aqui, né, um quadro bastante amplo, né, diversificado da situação da criança, do adolescente no Distrito Federal. Nós acompanhamos desde o nascimento algumas características desses nascimentos, vimos que ao longo desses últimos, né, dessa última década, tivemos uma redução do número de nascimentos e, mais recentemente, talvez, né, uma postergação no momento de ter o filho. Por isso, nós temos um pequeno aumento. Mas isso, né, a gente está aprofundando. Hoje tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde, eles acreditam que seja essa postergação no momento de ter os filhos, mas que em 2016 já tivemos uma redução do número de nascimentos. Ou seja, nós, com um número menor de nascimentos a cada ano, e talvez agora uma estabilização, a gente vai ter uma menor pressão em vários outros serviços, né, de atenção a essa criança e a esse adolescente. Nós já vimos que nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente já tem uma diminuição do número de matrículas. E isso é reflexo, certamente, né, do número de nascimentos. E nós vamos vendo que, ao longo, né, no futuro, a gente vai ter ainda mais redução dessa demanda premente no ensino médio. Agora, a gente tem desafios enormes. Desafios de atender, né, na pré-escola, atender integralmente a pré-escola e também creche. Vimos que creche é, sobretudo, né, o atendimento do setor privado. Nós também temos, né, outros desafios que aí ficou muito marcado pelo perfil das crianças e adolescentes, né, com base na PIDAD, que temos uma concentração muito grande em áreas, né, onde nós temos precariedade de serviços e também com a população de muito baixa renda. Então, nós temos vários desafios no Distrito Federal e que nós temos que apoiar essas crianças nas escolas. Temos uma distorção idade-série muito significativa, né, no ensino médio, nos anos iniciais, de 40%. Isso é um dado estarrecedor para nós, com base no censo escolar. E, né, se a gente for pensar em trajetórias eficientes, a gente tem uma saída, né, dessa trajetória, né, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental. Ou seja, é uma idade, né, entre 9 e 14 anos, que a gente tem poucas políticas públicas. A gente tem muitas políticas, né, para a primeira infância, temos políticas para os jovens, 15 anos até 29 anos, estamos pensando na profissionalização, na inserção no mercado de trabalho, mas essa faixa etária, né, de 9 a 14 anos, nós estamos vendo, deveriam estar na escola, muitos deles não estão, e muitos do que vai comprometer o seu futuro está justamente
nessa faixa etária, onde a escola deveria estar, né, muito mais presente. Então, abrindo, né, com essa fala, encerro aqui meus comentários iniciais e eu passo a palavra ao doutor Antônio Carlos para os seus comentários e depois a gente abre para os comentários da plateia. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Parabéns aos trabalhos apresentados. Pesquisas são sempre muito importantes, né? Eu queria também agradecer aqui a gentileza do Lúcio em ter nos convidado. A gente observou aí, né, que a universalização da educação, que deve ser perseguida, né, como política pública e como dever do Estado, enfim, que ainda há alguma defasagem, alguma diferença, né, principalmente em creches e 4 a 5 anos, enfim. Mas acredito que isso a médio e longo prazo seria solucionado. O que é importante é que esses dados venham subsidiar para não só avaliar, mas para planejar as políticas públicas, né? Que é o que é importante, principalmente nessa área da criança e adolescente, que a gente, até com a senhora aqui falou, que se tem algumas políticas a partir dos 15, podemos até ter algumas políticas sim, mas elas vão ser avaliadas para saber da sua eficiência, da sua eficácia, coisa que não é hoje transparente ou que se identifique com tanta precisão, né? Então, acredito sim que a parceria aqui, Codeplan, é uma parceira nossa. O projeto Criança Candanga é importante porque é a tentativa de se juntar, né, todos esses órgãos, essas políticas públicas voltadas à criança e adolescente, que isso é muito importante. E, mais uma vez, aqui agradecer a vocês e parabenizar o trabalho aí que estão sendo feitos, que isso, para todos nós, eu acho que é de importância, suma importância e relevante para as políticas nossas. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria abrir, então, para os comentários, né, do público. Não sei se tem imprensa, se gostaria, né, inicialmente. Então, passamos... Isso. Parabéns às meninas pelos trabalhos, cada uma de vocês. Foi super instrutivo para mim. Eu tenho uma coisa que eu não sei se eu não observei na primeira apresentação da Ana Bocucci, se eu observei mal, aí vocês me esclareçam. Aí uma observação. Em 2015, comparando os grupos, 2015 aumentou o número de consultas pré-natal, né? Eu até fiz um comentário aqui com a Beth, assim, olha, isso é política pública, né? Aumentou o número. Só que aí, logo em seguida, o número de prematuros, em 2015, aumentou também, de nascidos prematuros. Uma coisa não teria que estar... Se melhora atendimento, melhora, né, dá mais assistência à mãe, não é mais número de prematuros, bom, isso aqui não está funcionando, né? Não tem nenhuma relação, eu estou falando assim, totalmente leiga no assunto, se isso não teria nenhuma relação. Vamos pegar mais... Não sei se o micro... gostaria, então, de agradecer e parabenizar a Codeplan, né? Acho que esses momentos são oportunos para a gente discutir política pública, né? E aqui eu quero deixar uma provocação para a Codeplan, no aspecto de que a gente pudesse publicizar isso, e eu acho que o Antônio Carlos é o presidente do conselho, eu estou aqui como conselheiro também, e acho que essa pesquisa precisa ir para os espaços de movimentação, espaços de articulação política, espaços de construção política. Acho que fica o convite já para a gente apresentar a pesquisa no Conselho dos Direitos da Criança, né? Eu acho que é importantíssimo para nós, né? Lá se pauta a política pública para a criança, e eu acho que tem dados relevantes que precisam ser discutidos,
né? Então, acho que a primeira provocação. O Instituto Marista fez uma pesquisa no Brasil todo, a partir de dados estatísticos, Cadê Brasil, né? Então, eu acho que... E a gente fica feliz quando vê que a gente não está falando de questões subjetivas apenas, né? Tem dados muito claros da realidade que precisa da nossa incidência e precisa, sobretudo, aí do olhar do gestor público. Fiquei muito preocupado quando a gente pensa no nível de escolaridade e aí no nível de permanência na educação. É muito baixo quando a gente pensa que 100% deveriam chegar ao ensino médio, né? A gente tem 40%. Quem é essa população de 40% que não chegou à conclusão do seu ensino médio, né? Eu faço essa provocação porque tem várias chaves de leitura. Quando a gente olha o sistema socioeducativo, né, quando a gente pensa na idade séria, na questão da distorção e na evasão, parte desses meninos estão lá no sistema, né? Quando a gente pensa a realidade da profissionalização dos meninos, os nossos meninos estão saindo para trabalhar, o que é que está acontecendo? Parte desses meninos que evadiram da escola evadiram por necessidade de trabalho, né? Porque é 60% da nossa juventude que não chegou aí à conclusão do seu ensino médio, né? Então, algumas provocações para a gente começar o diálogo, e eu acho que é muito bom que a gente tenha, que a gente não fique aqui só com um material tão rico, que a gente possa, acho que deveria ser ponto de discussão nas escolas, nos espaços de incidência, a gente deveria estar discutindo esses dados com a sociedade. O nome é? Clemilson. Obrigada, Clemilson. Em primeiro lugar, parabéns pelos trabalhos apresentados. A minha dúvida é bem pontual e bem técnica. Quanto ao último trabalho apresentado, como foi trabalhado o trânsito entre os estudantes que iam do setor público da escola pública para a escola privada e retornavam? Como foi trabalhado, por exemplo, se o estudante estava no primeiro ano no ensino público e passou os 3 posteriores no ensino privado, e se essa informação é uma informação relevante e como foi tratado? Obrigada. Bom, quero cumprimentar a equipe, né, pelo belo desempenho nas pesquisas, e fiquei com uma curiosidade quando se fala em políticas públicas na hora do parto, né? Vi uma notícia de que há no Brasil uma preponderância de partos com cesarianas. Tem tido notícia de que isso está sendo coibido, está sendo rejeitado pelas próprias mães, ou é simplesmente devido à faixa etária, como você mostrou, né? A faixa mais elevada das futuras mamães. Uma outra coisa que eu tenho curiosidade é que se houve na pesquisa, o que aparece inclusive na área metropolitana, nessa faixa intermediária de alguém que não termina o fundamental, a notícia que aparece na PEMAD sobre crianças que abandonam por absoluto desinteresse. Quer dizer, se no Distrito Federal também existe esse fenômeno, enfim, em função também das escolas que muitas vezes não são atrativas, algumas às vezes são também perigosas, né? Tem gente que vai armado, sobretudo na periferia mais remota aqui do centro da capital. São curiosidades, né, que é bom para, como falou o colega, para o debate. Boa tarde a todas e todos. Parabenizar todo mundo pela pesquisa, né, muito esclarecedora. Eu só queria fazer uma contribuição no sentido de que eu senti a ausência, um marco legal, da Lei 9D, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é fundamental nesse processo da educação infantil, né? E também destacar, como eu trabalho na área da assistência social, destacar a transição também, né? Que historicamente o ensino fundamental, a educação infantil, a creche,
sempre foi vinculada à assistência social. E, né, e a partir de 2008, ela teve que ser, como se diz, houve uma transição para a política de educação a quem de direito, né? Só isso, só contribuir para colocar, por nada. Quero parabenizar as meninas. Eu achei uma coisa que eu fiquei surpresa, Ana, foi desse aumento dos nascimentos nos últimos 2, 3 anos, né? Isso causou surpresa. Essa informação sobre educação foi feita com base no Educacenso, não é isso? Que a Eliette apresentou? Censo escolar. Porque tem o censo DF, que é feito pela Secretaria, que é a parte, e tem o Educacenso, que é do INEP, que são datas diferentes, né? E eu só tenho uma coisa para contribuir, que com relação ao ensino médio, que a gente percebe realmente que a evasão aumentou muito, e se você for prestar atenção pelas regionais de ensino, aumentou mais das regionais mais carentes, vai para Aranoá, Santa Maria, é um trabalho que a gente tem feito lá, e tanto a reprovação também. E se você for ver a evolução, depois até posso passar para vocês essas informações, que é um trabalho que a gente concluiu há pouco, que é bem interessante, você vê que realmente as regiões mais carentes, elas têm realmente esse olhar de você ver que o ensino médio, a evasão, ela tem caído, tem aumentado, aliás, e o porquê disso, né? E as distorções de idade de séries, pelo censo DF, não dá informação por idade, mas ela, por ser um pouco... a gente resolveu não fazer essa análise. E outra coisa que é bom também, uma análise futura a ser feita, que há uma mudança do ensino médio para a integralidade, que está sendo colocada este ano. E, informalmente falando, a gente percebe que está havendo uma evasão maior dessas escolas que têm a integralidade. Assim, é informal, não tem nenhum dado. Eu vejo pelas observações de diretores de algumas escolas que chegam e comentam que está tendo... Tem uma escola do Lago Sul, se não me engano, que houve uma transferência de aluno, evasão de cerca de 30%. Ou seja, isso é algo que a gente analisando a partir de agora, e de 2016, o ano de 2016, 2017, como o ano que vem, quando tiver as informações, ver se isso pode estar impactando negativamente no ensino médio. É algo que a gente tem que buscar analisar. Porque uma política que foi imposta da maneira que foi imposta, será que isso foi positivo? Uma pergunta que fica. Boa pergunta. Tiago, depois Perla, e a gente fecha para depois voltar aqui à mesa. Queria parabenizar vocês pelo trabalho. Eu fiquei com uma dúvida também no primeiro trabalho, acho que é mais ou menos no sentido do que a Cláudia colocou, é que eu não sei se eu consegui prestar atenção, mas se o número de nascidos ele está ponderado pelo tamanho da população. Se por um acaso esse aumento não seria porque a população aumentou, está tendo mais nascimento, enfim. Não está ponderado. Então, ok. E a outra dúvida é com relação à escolaridade. Por que vocês fecharam em 1 a 3, em 4 a 7 anos de estudo da mãe? Por que esse recorte de 1 a 3? Talvez não um... Assim. Ele é captado assim. Então, pior para a gente, né? Pior para a gente. Porque senão poderia fechar ensino, etapa inicial do ensino fundamental. O formulário é assim. Que besteira. Mas, ok. E com relação à escolaridade, ali, ao estudo das matrículas, eu gosto muito desse tema, né, da educação. Eu pesquiso lá com olhar de economista. E eu acho que talvez faltou um pouco trazer a informação da população também. Então, a gente está evoluindo o número de matrículas, mas a gente não sabe quantas crianças naquela idade tinham que estar matriculado. Uma das coisas que a gente... com certeza a gente tem que ter o número da população mais ou menos exato, porque outras coisas que a gente consegue ver é que, às vezes, passa esse número, que a gente vê que tem gente de fora vindo usar a rede do DF. E outra coisa que me chama a atenção é quando a gente calcula a taxa de distorção e idade séria, o percentual em cada ano que a gente está olhando. Porque a gente não está sabendo onde que ele distorceu. Porque se ele distorceu lá atrás, sempre vai carregar. E se essa taxa está diminuindo, para mim é ruim. Porque, no mínimo, ela tinha que ser igual à anterior. Se ela diminuiu, quer dizer que alguém evadiu. Então, é interessante saber onde que eles estão distorcendo.
Daí o trabalho ali da nossa colega, ela mostra que do 6º para o 7º a gente tem uma queda enorme, principalmente dos meninos. E talvez ali a gente consiga ver aonde que a gente pode quais são os anos mais problemáticos, onde que tem que ter mais atenção. E por último, o trabalho dela é claro que mostra como a condição do menino faz diferença. A gente vê uma diferença muito grande da escola privada para a escola pública. Então, talvez, nos trabalhos que eu tenho feito, nos trabalhos que eu tenho lido, você não consegue resolver o problema da educação só na escola. Talvez a gente tem que também olhar para o que está acontecendo na família para conseguir melhorar essa questão, que é uma coisa muito difícil, que é integrar as várias políticas públicas para resolver o problema. Bom, sou Perla, sou da Secretaria da Criança, subsecretária. Primeiro, eu queria parabenizar o trabalho. Eu acho que esse é o intuito do Criança Candanga, né? A proposta do programa Criança Candanga é que a gente possa trazer a discussão da criança, trazer a criança e o adolescente para a centralidade da discussão das políticas públicas, né? Tem sido um desafio, né, a implementação e o trazer as diversas ações, programas, projetos que são desenvolvidos sobre criança e adolescente no Distrito Federal. E acho que esse trabalho que vocês fizeram aqui na Codeplan, ele é de fundamental importância para a gente nortear, né, os desafios que nós temos, né? Eu acho que essa provocação que ele traz, onde a gente tem a política, obviamente, a política de educação sendo colocada, né, mas como é que se dá essa dimensão com relação ao gênero, né? Por que são os meninos? O que acontece com esses meninos, né? E aí, quando a gente bate esses dados com o sistema socioeducativo, né, onde a maior parte dos meninos que hoje estão no sistema são meninos, né? O mapa da violência, enfim, eu acho que essas discussões que são importantes para a gente poder pensar essa intersetorialidade, porque, enquanto Secretaria da Criança, a gente tem o papel fundamental de pensar essa intersetorialidade. É claro que a educação está pensando acerca das questões relacionadas à educação, à saúde, à assistência da mesma forma, mas como que a gente integra a partir desse sujeito, né, e dessas dimensões que perpassam a vida dessas crianças e adolescentes no território. Achei de fundamental importância, isso é uma coisa que a gente sempre vinha, a gente até solicitou para a Codeplan, de trazer esse recorte do território. Para a gente é muito importante, porque quando a gente vê os dados nacionais, Brasília é sempre Brasília, né? É uma coisa só, e a gente precisa olhar para esses territórios. A gente tem aqui... o professor da UNB, inclusive, fala, né, que a gente tem aqui desde Finlândia até, né, as condições mais precárias. Então, a gente precisa olhar para esse território. Esse dado que a gente sabe que, proporcionalmente, as crianças, onde está a maior concentração de crianças, é onde a gente tem menos oferta de serviço público, isso é fundamental, né? Eu acho que isso traz, por exemplo, uma discussão na estrutural, que a gente precisa, a estrutural não tem creche, né? E a gente tem um desafio de ter uma creche, né, para as crianças da estrutural de 0 a 3 anos. Né? Acho que o governo tem tido um empenho muito grande da universalização do 4 a 5 anos, mas a questão das creches ela ainda é um desafio no Distrito Federal e no Brasil inteiro, mas aqui também. E a gente sabe que esses focos onde vocês apontam, né, da primeira infância com relação à questão das creches, né? Depois do início no 6º ano no ensino fundamental, nessas séries, né? Eu acho que muito se pensou, quando você traz, Ana, a questão das crianças, né? Dessa transição da criança para a adolescência, né? De 9 até os seus 14 anos, muito se pensou e se estruturou as políticas para esse atendimento, ou seja, você tinha criança, na escola, você tinha um serviço de convivência familiar da assistência dando suporte, você tem os centros olímpicos também focado nesse público, mas o que está acontecendo que a gente está perdendo essas crianças, né,
nesse processo? Onde é que está que as políticas não estão conversando e a gente não está vendo isso, que é onde exatamente está o problema com relação à evasão escolar. Então, acho que isso traz elementos fundamentais para a gente pensar e discutir. Queria, mais uma vez, parabenizar vocês por esse trabalho. Obrigada, Perla. Eu vou passar para as meninas responderem, depois a gente faz, se houver, né, uma nova rodada. Então, vamos começar com o trabalho, né, a Ana e Mônica. Você quer responder, Mônica? Pode responder. Sobre intersetorialidade e vamos justamente propor essa discussão com o pessoal do Criança Candanga. Está marcado, em princípio, está marcado para o dia 10 de novembro, na parte da manhã aqui. Inclusive, é bom a gente identificar pessoas, né, para participarem desse debate, dessa mesa redonda. Tá bom? Só isso. Obrigada. Então, para a resposta para a Cláudia. Esse gráfico, a gente discutiu hoje, por incrível que pareça, com uma moça da Secretaria de Saúde. E a gente achou assim, poxa, melhorou a saúde, a atenção né, a saúde da mulher e bebê está melhorando, olha esse gráfico. E ela falou, olha, esse gráfico você tem que tomar um pouco cuidado, porque assim, melhorou mesmo, aumentou o número de consulta, né, que é o 7, que é o ideal, o número de consulta. Mas ela falou que o que está acontecendo na saúde, que embora tenha aumentado o número de consultas, está faltando um cuidado aí ao bebê. Por exemplo, ela deu o exemplo da sífilis. Nasce bebê com a sífilis, que é congênita, da mãe que não era para ter nascido. Se tivesse o cuidado antes, se tivesse a vacina, né, tomado um antibiótico, não sei que pode tomar, que ela diz que o custo é baixíssimo, né, acho que a injeção não chega a R$1. Durante o pré-natal. Então, assim... Então, exatamente. Então, a quantidade aumentou, mas a qualidade, né, nem tanto, que pode ser explicada também essa questão do prematuro. Okay? A questão da evasão escolar, eu estava pensando aqui, que a Ana não chamou a atenção no gráfico. Ela mostrou no gráfico lá que os nascimentos, por todos os grupos etários, ele caiu. Inclusive, para a criança, que a gente coloca como criança, de 15 a 19, porque 10 a 14 está junto. Então, assim, embora tenha caído nascimentos de mães de 15 a 19, eu considero 10%, que é a 11%, quase 12%, a participação desse grupo no número de nascimento no DF, que eu acho que é alta. Tá? Eu acho que isso aí também pode contribuir um pouco para essa evasão escolar. Vou complementar só um pouquinho a análise. Nós temos vários fenômenos aí na questão do nascimento, né, que influenciam nesses indicadores. Né? Por exemplo, se marcou, né, tem um marco de 7 consultas ou mais de pré-natal, que é o ideal. Então, você vai reportando, né, quando você vai marcando lá, quantas consultas. Então, todos 7 ou mais. Então, esse dado, até que ponto esse dado realmente reflete a realidade? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Outra coisa, porque não é qualquer consulta, supostamente. Então, tem pessoa que declara 90 consultas no pré-natal. Praticamente impossível. O que é? Ir ao médico, ou ir ali e fazer, pesar, medir, isso não é para ser uma consulta. Então, tem um entendimento talvez equivocado. Mas o que acontece, aí eu já respondo ao professor Aldo, o número de cesáreas que está vinculado com a prematuridade também, apesar da gente não achar a relação direta, mas a gente vê
que grande parte das cesáreas são marcadas para a 37ª e 38ª semanas. Né? Quase 50% das cesáreas é marcado nesse momento. E, muitas vezes, o tempo de gestação é uma medida imprecisa. Então, você tem, né, um nascimento, muitas vezes, que vai ser prematuro, ainda que você tenha marcado uma cesárea, pensando que não seria prematuro. É no borde da prematuridade, ali, entre a 36ª e 37ª semana. Então, a questão da cesárea é uma questão de saúde pública importante. No Distrito Federal, nós temos, nos hospitais privados, mais de 90% dos partos são cesáreos. Mas a gente tem uma importância muito grande da rede pública, né, nos nascimentos no Distrito Federal. Então, por isso que a gente tem uma menor proporção de cesáreas que outros estados. Tem estados que estão acima de 80%. Tem municípios que 100% dos partos são cesáreos. Então, essa é uma questão de saúde pública, porque, em muitos casos, não é necessária a cesárea. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é, justamente entre os 15 e 19 anos, o número de consultas pré-natal é muito menor que nas outras idades. Ou seja, nós ainda não estamos atendendo o nosso foco, né? Os nossos adolescentes, as meninas adolescentes, né? Que têm, muitas vezes, a primeira gravidez, indesejada, muitas vezes, em situações de vulnerabilidade, ela tem menos atenção ao acompanhamento a essa gestação do que, né, outras gestantes. Então, nós temos que fazer, né, esse foco também do acompanhamento, né, dessas meninas gestantes e que venham, né, a gente sabe que a idade precoce, a gestação, é um fator que vai comprometer a saúde do recém-nascido. Então, se isso, né, se verifica, a gente tem que ter maior atenção com essas meninas, né, mães menores de 20 anos, né, porque a gente está considerando, né, até aquelas menores de 15 anos. Tem um número que, no Brasil, 30 mil meninas menores de 15 anos têm filhos a cada ano. E esse número a gente não conseguiu diminuir até hoje. Menores de 15 anos. Então, mudando, eu vou focar em duas questões. A primeira questão em relação da assistência, que me pega, assim, eu vou entrar um pouquinho no tema lá da Elisete, mas a questão de, em 2009, a partir de antes de 2008, a assistência que cuidava de creche pré-escola, tinha um financiamento, e era 90% era em relação de creche pré-escola, era financiado para a rede privada. Então, isso fica muito claro na hora que a Elisete apresenta que ficou durante mais de uma década sem expansão de recursos federais para essa temática. Então, só a partir dessa transição, que foi em 2008, 2009, que com a passagem da obrigatoriedade, né, de quem vai cuidar da creche pré-escola para educação, que a gente vê uma expansão, uma priorização dessa temática. A outra questão que eu acho que, em relação que a Perla fala na hora da nossa tentativa de caracterizar melhor essa região, esses territórios nossos por RA, a gente tentou construir o perfil das famílias monoparentais e biparentais e essa composição dessas famílias. A gente teve uma certa dificuldade pelo modelo, como é perguntado, como foi construído isso dentro da PIDAD, que não pergunta se o chefe de domicílio é pai daquela criança ou não. Então, a gente teve que fazer algumas aproximações, e isso nos dificultou, porque a gente queria analisar essa mãe monoparental, qual é
idade dela. E na hora que a gente fez os fluxos, os histogramas de idade das monoparentais, a gente viu domicílios que a chefe responsável, que era monoparental, tinha uma idade em alguns territórios, uma idade muito elevada. E a gente falou assim, opa, isso aqui são as avós que estão tomando conta. Então, essa complexidade que a gente vê na realidade, mas que ainda nas pesquisas, nos estudos quantitativos, a gente ainda não consegue perceber essa complexidade no território, das relações familiares, da composição do domicílio, isso ainda está muito difícil da gente ver nesse tipo de estudo. Mas não deixa de ser uma fonte importante para a gente analisar, porque a gente já tem algumas características, né, de que, olha, tem um problema ali da escola, porque, o que gera aquilo? Né? Seria a família, mas a gente não consegue mais se aprofundar com esse tipo de estudo que a gente tem do que outros aspectos seriam da família. Seria o território? A gente sabe que aquele território está com precariedade. Aqui no Distrito Federal, uma parte a gente olhou lá, mas está ali, os territórios mais precários são aqueles que a gente já sabe que não tem. Aí, na hora que a gente olha esgoto, mais ou menos, quem não tem esgoto é a Lago Sul, né? Parkway, e os outros, a gente vê uma certa melhoria, mas a gente, por outro lado, sabe que os serviços que estão naquela área são mais precarizados. E aqui a gente viu, pela tendência, a concentração, não a quantidade maior de população, mas a relação do número de crianças em relação à população adulta, a população que precisa ser cuidada em percentual maior e sendo cuidada por pessoas que ou são aposentadas, pensionistas, com escolaridade menor e que tem outra relação além de pai e mãe. Então, acho que das coisas que me competem é isso. Não, eu só queria lembrar, que foi uma coisa que nós comentamos já em reunião, que esse trabalho, que é só uma parte do trabalho, que a ideia é a gente ampliar o mesmo trabalho para as RAs e para a periferia metropolitana de Brasília, tá? Para a gente poder realmente analisar bem perto. Eu tinha esquecido também de falar, a gente tem os dados da Secretaria de Saúde sobre nascimentos, mas a gente viu que eles não coincidem exatamente com a nossa delimitação de RA. Então, nós estamos fazendo essa compatibilização para que a gente tenha os dados realmente divididos, né, por RA. Primeiro, a sua pergunta, né? Qual é o seu nome mesmo? Larissa. Ah, Larissa. É porque a dela é mais técnica, né? É sobre... Na verdade, eu não considerei essa análise. A análise que eu considero é a rede ensino, a escola que o aluno estava em 2012, porque eu não ia ter tempo para ver essa variação. Então, assim, eu não consigo te responder. Sei que tem uma variação, mas eu não consigo te responder no que ela interfere nesses resultados. Ela poderia interferir porque essa análise não foi feita. Então, eu considerei só a rede, tudo das crianças em 2012. O que mudou de escola, eu não fiz essa análise, tá? Tinha mais coisas. Tinha a questão do... Não era da população, não. Da questão dos motivos, na verdade, né? Dos motivos que eu mostrei, de fato. Na verdade, eu não mostrei nenhuma grande novidade, que as meninas permanecem mais na escola que os meninos, né? Hoje, as mulheres são maioria também no ensino superior, né? Elas já são maioria em toda a educação nacional. A questão é que, para fazer esse trabalho, a gente fez um levantamento bibliográfico, né? E os apontamentos são que os meninos saem mais por conta de assumir essa questão de virarem chefes de família, né? O mercado de trabalho absorve esses meninos saem da escola, eles não veem tanta perspectiva continuando na escola, né? Eles têm mais perspectiva já entrando no mercado de trabalho. E tem a questão que as meninas não... Tem a questão da maternidade para as meninas, que elas continuam, mesmo quando elas são mães, elas continuam ainda. Tem um grande número de meninas que continuam na escola, mesmo sendo mães, né? Assumindo as tarefas domésticas, mas elas continuam na escola. Tem tudo isso. Mas, na verdade, a ideia é, de fato, agora investigar
quem são essas... Porque hoje o que eu tenho, quando a gente olha o censo escolar, a gente só consegue ver quem está lá, a gente não consegue ver quem saiu. Então, para isso, precisa de uma pesquisa de campo, né? Precisa de uma análise qualitativa. E o trabalho foi todo esse aspecto quantitativo mesmo da exploração dos dados estatísticos. Obrigada, Aline. Eu queria só falar sobre a população. Esse é o nosso X da questão. Nós estamos, claro, precisamos dos dados populacionais por RA, por sexo e idade, para saber, né, o quanto nós estamos atendendo. Infelizmente, esse dado ainda não temos. Nós estamos questionando também todas as projeções, né, já realizadas pelo IBGE. O IBGE está questionando. Essa é a pergunta que todos os setores estão fazendo, não só aqui nós, mas hoje de manhã na reunião com a saúde também está muito preocupada com a estimativa populacional, porque eles têm que justificar a demanda de vacinas. O número o tamanho populacional, né, para menores de 15 anos é muito menor do que o número de vacinas que eles têm que solicitar ao Ministério da Saúde para atender as campanhas. Ou seja, existe uma subestimação, né, do número de crianças pelo IBGE. Se nós formos pegar a nossa PIDAD, nós já sabemos que temos uma subestimação muito grande do número de crianças. Então, nós estamos fazendo um estudo a partir do número de nascimentos, qualificando esse número de nascimentos, e para a gente seguir o que a gente chama da corte de nascimentos ao longo desses anos e tentar, né, chegar a uma estimativa da população menor de 15 anos no DF, né, agora em 2017, e a partir de 2002 a gente teria, ou até 17 anos, a gente pegaria todos de 2000 para cá. Então, esse é um estudo que a gente está fazendo com bastante cautela, porque qualquer número, né, que a gente coloque de população, de nascimentos, qualificando, vai alterar muito os nossos indicadores. Indicadores muito importantes, né, para as nossas políticas públicas. E eu sei que é bom que a imprensa esteja aqui, porque muitas vezes a flutuação dos indicadores para mais ou para menos, né, é um aprimoramento da métrica, e muitas vezes, olha, isso daqui mudou, aumentou, diminuiu. E, na verdade, a gente teve um aprimoramento da mensuração, da métrica daquele indicador. Então, isso, e a gente tem que fazer toda a recomposição da série para ver o que aconteceu. Então, esse é um trabalho que estamos fazendo, mas a gente vê que, pela PIDAD, essa faixa etária de 6 a 14 anos, ela está com um atendimento universalizado, praticamente. Isso a gente tem, né, e isso que a gente está buscando. Só que, ok, mas universalizado, mas essa criança está na idade, está na série adequada à sua idade? E estamos vendo que não. E o salto, o importante, né, que a gente vê no trabalho que Elisete apresentou, é que existe um salto qualitativo muito importante, é da 2ª para a 3ª série. Lembra que tinha o CBA, que era a alfabetização e tal, a criança, né, era acompanhada, e, de repente, né, muda para uma professora, muda alguma coisa na escola, e essa criança começa a repetir, o que está acontecendo? Então, para a gente não perder a criança, o jovem, lá na frente, a gente sabe que o problema começa ali, naquela fase. Então, talvez apoiar a família, como o Tiago mencionou, que é um pouco o que a gente tentou ver, né, no estudo da PIDAD, qual é a composição familiar dessa criança. Infelizmente, a gente não pôde, né, constituir, né, esses laços familiares exatamente por causa do instrumento da PIDAD, que não foi pensado nisso. Agora, a gente está pensando na nova PIDAD, que vai a campo, tentar ver essa relação, quem são os pais da criança que está naquele domicílio, né, e fazer essa relação mais de perto. Mas, de qualquer maneira, a gente viu, né, que temos muita precariedade em domicílios
que tem crianças. Ou seja, onde estão as nossas crianças? Elas estão, sobretudo, em termos de número e de densidade nos domicílios, em regiões de muito baixa renda, em regiões que têm muitas vulnerabilidades, que faltam equipamentos, né, faltam também assistência, né, atenção à saúde, à educação, né, assistência social, porque a gente também, né, fez um estudo, né, sobre conselhos tutelares, um estudo sobre... A gente mapeou CRAS, CREAS. A gente sabe que a gente tem muito ainda que fazer, né, no território para atender melhor essas crianças e a gente reverter esses altos índices de homicídio. Nós não trouxemos nada disso aqui, né, mas, por trás, né, a gente sabe que a prevalência de altos índices de homicídio na nossa cidade, sobretudo na periferia e na periferia metropolitana, esse é, né, um fenômeno que nós temos que atacar, né, buscar, né, reduzir, e com ações pensando no futuro. Criança, muitas vezes, né, a gente trabalha criança, adolescente, juventude, muitos gestores, não, isso é caso de polícia. Não é caso de polícia, muito pelo contrário, né? Porque a gente vê, né, muitos jovens em medidas socioeducativas, jovens cometendo crimes, né, altos índices de violência. Nós podemos pensar no acolhimento, né, na escola como locus, né, prioritário, né, de atenção a essas crianças. Então, eu não sei se vocês gostariam ainda de comentar alguma coisa. A mesa. Então, eu queria agradecer enormemente a equipe, né, que trabalhou muito nesses últimos meses, né? Aliás, temos outros projetos, e quando foi lançado o projeto, né, o programa Criança Candanga, imediatamente toda a equipe falou, nós temos que focar, né, fazer estudos né, focando nesse segmento populacional. Existem outros estudos também que a gente, né, está, né, finalizando, justamente para contribuir nesse programa que achamos que é fundamental para o nosso território, né, para o Distrito Federal, como também para os municípios, né, da periferia metropolitana. Eu queria, neste momento, publicamente, agradecer enormemente a contribuição da nossa técnica, Lídia Barbosa, que, né, vai nos deixar a nossa equipe, está trilhando novos rumos, queremos, né, muito sucesso para ela, mas vai deixar aqui uma lacuna enorme, né, na nossa equipe, né, tanto pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade de trabalho, mas também, né, pela amizade, né, pela liderança, né, em todos esses trabalhos, né, realizados, né, nesse último ano que eu estive aqui, pude presenciar e, né, queria agradecer enormemente, porque sair da academia e vir, né, para um órgão de planejamento não é fácil. E a minha inserção aqui foi muito facilitada pela Lídia, né, que me pautou várias questões, aprendi muito. Então, Lídia, queria agradecer publicamente a você e queria uma salva de palmas. Então, está encerrada a nossa sessão. Agradeço a presença de todos, né, e a todos que apresentaram, todos os presentes. Obrigada.